Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Aqui tá tudo bem, tudo certinho, graças a Deus. E eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Olha que maravilha, né? Divisão. Sobrinhas que amamos, né? Quem não gosta de trabalhar com sobras, né? Eu particularmente não gosto muito, porque é muita emoção, né? Mas enfim, a gente tem que dar um destino para essas sobras aqui, né? Então, se você quer conferir qual vai ser o meu projetinho com essas sobras, fica aqui comigo nesse vídeo até o final, tá bom? Que eu já quero trazer para vocês a nossa primeira peça prontinha para vocês verem aí, né, como é que vai ficar a combinação, beleza? Então, gente, bora lá conferir as minhas sobrinhas. Eu vou fazer assim, gente, um apanhado rapidinho por elas, para eu mostrar para vocês, né, para eu contar para vocês o projeto que eu tô tendo para poder eliminar essas sobras, tá? Porque eu tô precisando, né, dar uma reabastecida no meu estoque. E essas sobrinhas paradas aqui, né, é um dinheiro que tá parado, né? Porque se eu receber uma encomenda, eu não consigo fazer, porque tem sobrinhas assim, ó, muito pouquinhas, já tem sobrinhas maiores, mas mesmo assim, né, foi tirado. Então, eu não consigo fazer um jogo completo aqui utilizando essa cor. Mas eu vou utilizar o máximo que eu puder as minhas sobrinhas, ó. Ali eu tenho um monte de bolinhas. Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Ficou aqui a minha caixa com os multicolor aberto, que não vou dar preferência muito pra utilizar. Vou utilizar sim, mas não muito pra não ficar uma produção cara, né? Mas eu quero utilizar sim. Por quê, gente? Aqui, ó, nessa caixinha de baixo eu tenho aqui mais algumas sobras que eu quero eliminar elas, porque eu quero utilizar uma dessas caixas organizadoras para poder ir guardando as bases que eu for fazendo, tá? Então, eu já vou compartilhar aí com vocês. Aqui, ó, tem bolinhas ali tem cores para fazer base, né? Que tem um caqui, tem um cinza, tem esse daqui que é o nude, tem cru, tem amarelo bebê, tem rosa chá, rosa pink, ali tem mais um pouquinho de cru, tem mais um pouquinho de rosa ali, aqui tem um pouco bem generoso de rosa médio, né, aqui tem mais um pouco de amarelo, então tem bastante sobrinha aqui, mas eu não consigo fazer muita coisa com elas, né, por quê? Porque sobras, vocês sabem que é uma emoção, né, trabalhar com sobras, às vezes a gente consegue, às vezes não. Então, o que eu vou me disponibilizar a fazer? Deixa eu tentar desocupar um espaço aqui pra gente conversar, e aí eu vou trazendo pra vocês o que eu pretendo fazer, tá? Primeiramente, eu fiz aqui lá na minha impressora, não deu muito certo, porque comeu aqui alguns números, né, então eu vou ter que imprimir novamente. Mas eu vou fazer de novo esse esqueminha aqui. O que é isso? Bom, aqui eu vou me dispor a fazer, eu tenho um projeto que eu quero fazer, né? Pra eu eliminar as minhas sobras, pra me motivar, né? E aí eu fiz essa tabela. Vão ser, gente, 50 peças. Na verdade, eram pra ser 40, mas como eu achei só até 50, eu vou fazer 50, tá bom? Que vão ser 30 jogos de banheiro e 20 pares de tapete. Pode ser que para umas não seja muito, pode ser para outras que seja muito, mas eu tenho aí até dezembro para tá fazendo. Intercalando com as minhas encomendas, as outras peças que podem entrar pelo meio do caminho. Então, o que eu vou focar em fazer? Esses 30 jogos de banheiro e esses 20 pares de tapete, eu vou focar em trabalhar com sobras. Então, fiz um jogo de cozinha, um jogo de passadeira, desocupei material, eu já vou pegar e já vou colocar aqui no meu projetinho para fazer ou um jogo de banheiro ou um parzinho de tapete. Porque eu tenho um projeto que eu vou estar fazendo, né? E eu quero fazer algumas melhorias no ateliê, adquirir algumas coisas aqui, né? E para isso eu quero fazer esse projetinho aí com as minhas sobras para que eu consiga movimentar aqui o ateliê, tá bom? Então, cada vez que eu fizer, vamos supor, um jogo, eu vou lá e vou fazer um X no número 1. Fiz 2 jogos, que é o segundo jogo, né? Vou lá, vou fazer um xizinho. O terceiro jogo, vou fazer um xizinho no 3. Terminando aqui, que seria aqui o 30, né? Cheguei no 30, aí eu vou fazer os pares de tapete. Ou eu vou intercalando. Faço um jogo de banheiro,
né, um jogo de banheiro, e depois venho aqui e marco um par de tapete, que vai ser assim. Eu pensei de fazer, talvez eu até faça, escrito mesmo, né, que é mais fácil, que daí eu faço do 1 ao 30 jogos de banheiro, e do 1 ao 20 pares de tapete. Acho que assim vai ser melhor de trabalhar, acho que eu vou fazer desta forma. Aí eu vou escrever ela ali no meu planner e assim fica mais fácil para eu fazer. E aí eu vou fazendo esse projetinho aí. Então vão ser 50 peças, que na verdade não são, né? Porque cada jogo de banheiro são 3 peças, mas vão ser 50 números que eu tenho para estar preenchendo aqui para poder chegar no final do ano com esse projetinho realizado em nome de Jesus. Que eu já consagrei as mãos deles e as mãos dele, eu sei que ele vai fazer o melhor, porque força de vontade a gente tem para correr atrás. E quando a gente tem, a gente consegue, né? Então, dadas as informações, eu vou mostrar para vocês o que eu já adiantei aqui. Então, o que eu adiantei aqui, gente? Peguei aqui, tem algumas flores que já estavam prontas e algumas eu fiz pro meu projeto. Eu já fiz aqui, gente, base para 3 jogos de banheiro para começar o nosso desafio. Que são, essas daqui falta passar o verdinho, tá? Que é, na verdade, essa daqui que eu tô fazendo. Vou fazer, deixa eu pegar todos esses aqui que eu já passei, esse verdinho aqui mais escurinho vai ser o projeto que eu vou fazer, tá? Deixa eu colocar aqui, mais esses dois aqui. E aí, eu tenho bastante florzinha aqui, que eu vou tá fazendo as bases para os parzinhos de tapete, né? Tem base para parzinho de tapete, e aqui eu for fazendo para jogo de banheiro, eu já vou passando o verdinho, já vou fazendo as bases, tá? Aqui, vou mostrar no cantinho aqui pra vocês. Eu peguei essas 3 cores porque são cores que eu tenho mais aqui no ateliê, tá? Ou seja, cores que eu tenho mais sobras, tá? Gente, eu peço perdão pelo barulho, é que os bichos aqui estão fervendo aqui e eu não tenho outro horário pra eu gravar, tá? Porque eu já quero pegar nessa produção, beleza? Então, peço perdão pelo barulho. Aí, então, aqui, ó, são cores que eu tenho bastante, que dá pra eu fazer jogo de banheiro, né? Aqui é um roxo, aqui um lilás, aqui é um beterraba, né? O amarelo. Então, são cores que eu tenho bastante, por isso que eu resolvi pegar elas primeiro, tá? Pra tá eliminando. E aí, conforme for sobrando, eu vou fazendo os parzinhos de tapete. Ah, e tem mais tapetinhos avulsos que eu quero tá fazendo também, porque vai sobrar material dessas sobras que vai dar pra eu fazer tapetinho avulso também. Tapetes aí bem coloridos, bem bonitos, pra ser o nosso chamariz, certo? Então, o que vai ser meu primeiro projeto? Jogo de banheiro, tá? Já fiz aqui, ó, no amarelo, uma base para um tapete, tá? Eu vou fazer com os squarezinhos unidos na cor da base. Então, eu fiz aqui o primeiro no amarelo, o segundo tapetinho aqui também no amarelo, e a nossa terceira base, que é a capinha da tampa do vaso, que ela tem que ser unida com a cor verde, porque senão ela fica muito grande, né? Olha só. Usei esse verde oliva do B&B, achei maravilhosa essa combinação. Aí, esse daqui, então, vai ser nosso primeiro tapetinho amarelo. Aí, aqui, gente, onde eu já tava bem cansadinha, e aí eu só finalizei esse, mas ainda faltou aqui 2 bases pra eu tá passando verdinho, tá? Que faltou aqui, gente, do tapetinho, tá? Então, são 2 squarezinhos separados. Aqui eu tenho mais 2 squarezinhos separados, tá? E aqui eu tenho a capinha da tampa do vaso nessa combinação de roxo com essa mesclinha aqui de lilás, tá? Que eu quero utilizar o lilás. Depois, nós vamos pra cá e aqui a gente tem essa combinação do beterraba. Olha que coisa mais linda que ficou, gente. Aqui eu tô pensando em utilizar esse beterraba e utilizar o rosa chá, né? Eu acho que vai ficar bem bonito, ó. O rosa chá com beterraba, né? Ou o lilás também dá pra usar, mas eu não queria repetir essas cores porque eu já vou fazer um jogo de banheiro no lilás, então, mas é isso. A tampinha do vaso e a base para os 2 tapetinhos, tá? Hoje eu já tava querendo passar a base nesses aqui, né? Agora já são 5 horas da tarde. Então, eu terminei meu serviço, hoje foi dia de fazer faxina, lavar roupa, lavar calçada, então eu tô morta com farofa. Então, o que eu vou fazer? Talvez eu pegue nas bases de parzinho de tapete pra adiantar,
talvez eu fique nas bases ou talvez eu já passe a cor para fazer a união aqui da base. Não sei, ainda vou pensar o que eu vou fazer. Eu vou parar agora, tomar um banho, só vim gravar essa introdução para vocês, porque eu vou continuar depois com a produção, tá? Só vou gravar a introdução e depois eu volto mostrando para vocês o nosso jogo pronto, tá? Então, eu acredito que é isso que eu vou fazer. Vou pegar, vou passar as bases, vou fazer meu jogo de banheiro e vou trazer para vocês o joguinho pronto para vocês verem como é que ficou. E vai ser o nosso primeiro jogo de 30 desse desafio que eu vou fazer. Ainda não escolhi o modelo, eu tava querendo fazer um tapetinho avulso para eu ver como que vai ficar esse modelo que tá aqui na minha cabeça. Mas ainda não sei como é que eu vou fazer, tá bom? Mas a princípio é isso, o nosso primeiro jogo de banheiro vai ser uma dessas combinações, então já fica de olho aqui até o final pra vocês verem qual vai ser, tá? E daqui a pouquinho eu volto, então, trazendo o nosso joguinho pronto, beleza? Então, vamos combinar assim. Fica comigo até o final, assiste esse vídeo, deixa o seu joinha, tá bom? E não se esqueça, gente, não se esqueça de se inscrever se você não for inscrito, tá? Vem ajudar aqui o canal a alcançar as horas, tá? Porque a gente tá buscando as horas aí pra monetizar e os inscritos também. E é uma enorme alegria ter vocês aqui para eu poder compartilhar o meu trabalho e inspirar vocês com peças, né? Ideias e combinação de cores, certo? Então, eu vou lá trabalhar e depois eu volto com o que eu produzi e a minha peça prontinha aí para vocês verem como é que ficou. Voltando aqui, então, minha gente, para atualizar vocês das nossas bases, né? Olha que lindeza que ficou. Vou mostrar para vocês as bases dos jogos de banheiro que eu fiz pro desafio, né? Dos 50 peças, né? Que na verdade vão ser 30 jogos de banheiro, né? E mais 10 pares de tapete, né? Que dá... Não, 20 pares de tapete, perdão. São 30 jogos de banheiro e 20 parzinhos de tapete pro nosso desafio aí, né? Que a gente vai ter aí até dezembro para estar produzindo e vendendo. Eu já vou produzindo, postando, vendendo, né? E conforme for vendendo, eu já vou, né, guardando ali o valor referente àquela venda para poder fazer os investimentos que eu preciso e eu quero compartilhar com vocês para que vocês se motivem, né, a fazer o desafio aí também, tá bom? Que eu tenho certeza que vai dar certo, né? Já deu em nome de Jesus, porque já está consagrada a ele. E eu sei que ele vai preparar as clientes para adquirir os joguinhos de banheiro que eu vou produzir e os parzinhos de tapete também, né? Então, gente, aqui eu tenho 4 bases de jogos de banheiro. Lembra que tinha uma base amarela que eu mostrei para vocês? Então, aqueles squarezinhos amarelos, eu já fiz as bases e já tô produzindo os tapetinhos, tá? Então, eu vou trazer pra vocês os vlogs separados dos joguinhos de banheiro, tá? Pra que assim eu consiga, né, mostrar pra vocês as combinações e quem quiser se inspirar, né, vocês podem estar assistindo e acompanhando os vlogs, tá? Então, o amarelo já tá na produção, já tô finalizando pra trazer pra vocês o modelinho e vlogar ele pra vocês verem como ficou as medidas, o peso, tudo certinho, tá? Então, a minha primeira base que eu fiz aqui, né, foi essa daqui. Esses squarezinhos já estavam prontos, tá? Por isso que eu só passei o verdinho, né? Esses aqui, eles já estavam unidos com o verde, então eu desmanchei e uni novamente com o cru pra fazer um tapetinho econômico, né? Mas eu não vou usar só multicolor nessa produção, porque o multicolor é mais carinho, né? Mas esses já estavam prontos, tá? Esse aqui também já tava pronto, então eu desmanchei ali os squarezinhos, ó, e fiz, tá? Olha só. Eu acho que se eu tivesse utilizado esse verde aqui, ele tinha mostrado mais a cor do quadradinho, né? Mas enfim, como eu falei pra vocês, já estava pronto, então eu não mexi no verdinho, eu apenas uni novamente com o cru, tá? Aí o próximo, gente, é esse daqui que eu amei. Fiz essa basezinha aqui nesse marsala, né, nesse rosa chá, essas corzinhas aqui, né,
Ele é tipo o buquê da Barroco, tá? Mais ou menos parecido com esse beterraba aqui. E fiz a base dele com rosa bebê. Olha só, esse jogo vai ficar maravilhoso, eu tenho certeza, gente, porque é uma combinação que tá aqui na minha cabeça. E na minha cabeça parece que tá perfeito, né? Eu acredito que vai ficar perfeito também. E essa outra aqui é o lilás com o roxo, né? Que não pode faltar, porque eu tenho bastante lilás com roxo aqui, então eu acredito que vai dar pra fazer esse jogo tranquilo, né? E aí, essas são as 4 bases que estão prontas aqui, que na verdade eram para ser 5, né? Mas como eu falei para vocês, o amarelo já tá na produção. Então, as 4 bases aqui pros jogos de banheiro desse mês já estão prontas, apesar da gente estar aqui, né? Mais da metade do mês. Não sei se eu vou conseguir produzir, mas eu vou tentar. E aqui estão as nossas bases. O que falta aqui? As bases para os parzinhos de tapete. Que eu não sei se eu vou fazer para esse mês ainda os parzinhos de tapete, gente, porque eu fiquei bem atarefada com algumas coisas, então meu mês não foi produtivo. E agora que eu tô correndo atrás do prejuízo, né? Porque fazer base, gente, é muito bom, mas eu demoro demais, porque a gente tem que passar o verdinho, tem que fazer os quadradinhos, né? Aqui as florzinhas eu fiz toda do zero, né? Toda do zero, então ele demora um pouquinho, né? Mas está lançado o desafio, né? E eu espero que vocês venham comigo pra gente fazer esse desafio e conseguir alcançar aí, né? Aquele sonho, aquele projeto que tá aqui adormecido, né? Mas que é possível sim a gente conseguir se a gente ter foco e determinação, tá bom?